Amados e queridos irmãos, da paz do Senhor Jesus, amém? Preste bastante atenção, que essa mensagem vai falar forte no seu coração. Preste bastante atenção como Deus opera quando Ele tem que operar. Abra sua Bíblia, por favor, para nós ganharmos tempos, no livro de Gênesis, capítulo 37. Abriu? Então vamos lá. É rápido, né? Vamos lá. Capítulo 37 de Gênesis diz assim, ó: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Não é isso? Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Porém José trazia mais notícia deles a seu pai, ou seja, a notícia de quem? De seus irmãos. Ele trazia notícias não muito boas para seu pai, sobre tudo que acontecia, né, a seu pai. E Israel amava José mais do que os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente. Ou seja, aqui o espírito da inveja tomou conta. Lembre-se, quando Deus tem plano com a vida de alguém, pode tentar de todas as formas. Olha só o que aconteceu. José, ele teve uma infeliz ideia de contar para os seus irmãos o seu sonho, em que o seu pai, seus irmãos, todos se curvavam diante dele. Inclusive seu pai questionou: como assim, José? Eu sou seu pai. Mas o que tem que acontecer quando Deus faz uma promessa, pronto, acabou. Não tem como não se cumprir, porque as promessas de Deus não voltam atrás. O que aconteceu? Um belo dia os irmãos de José chamaram ele, né? Deram ele como morto, jogaram ele no fundo do poço. Ele ficou ali até ser pego e levado como escravo para a terra do Egito. Mas preste bastante atenção que como Deus opera na vida daqueles que creem, na vida daqueles que confiam em Deus, daqueles que têm a certeza que Deus está com ele. Preste bastante atenção. Continue na Bíblia, no livro de Gênesis, só que você vai mais à frente no capítulo 41. E agora você vai ver como é que a história se desenrola. Capítulo 41, a partir do verso 41 também. Diz assim, ó: Disse mais Faraó a José: Veis aqui que tenho posto sobre toda a terra. Aliás, vou repetir. Disse mais Faraó a José: Veis aqui que te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão e o pôs nas mãos de José. Eita! E fez vestir de roupas de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço, né? Colar de ouro, não é isso? Uma roupa de linho fino, né? E um anel de honra, né? Aí no verso 43 diz assim: E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamaram diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse-lhe Faraó a José: Eu sou, né? Diz assim Faraó a José, ele disse assim, ó: Eu sou Faraó, porém sem ti, José, ninguém levanta a sua voz, ou melhor, a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Ou seja, ninguém levanta uma pá, no ditado popular, né? Não é conhecido, ninguém faz nada, levanta uma pá se você não autorizar. Ou seja, José aqui estava sendo levantado como governador do Egito.
Agora, você sabia que José tinha um dom? O dom de sonhos, ou melhor, de interpretar sonho, que ele mesmo reconhecia que era o próprio Deus que faria isso. Então José foi chamado, porque alguém disse: tem um jovem aí, porque os magos até tentaram, os magos, né? Mas alguém disse: tem um jovem aí que ele tem, né, o espírito dos deuses, né? O espírito de Deus, né, nele, né? E ele interpreta qualquer sonho, Faraó. E Faraó mandou chamar José. E José disse, quando o Faraó: você pode interpretar o sonho? Ele: o que Deus mandar, eu falo. Quem dá a interpretação é Deus, Faraó. E aí ele interpretou o sonho, que viriam 7 anos de fome. Sabe o que significa? 7 anos de fome, de miséria. E que era necessário juntar comida para ter alimento. E se lembra daquele sonho que José falou, que os irmãos iriam se prostrar, inclusive o pai diante dele? Pois é, como governador do Egito, ele aconteceu, porque os irmãos dele vieram, eu não vou ler porque vai demorar, vieram até ele pedir comida, sem saber que era José o governador do Egito. Porque alguém falou: lá no Egito tem comida, lá no Egito tem um governador lá que tem comida lá, leva dinheiro para comprar comida lá, que tem comida lá. E aí os irmãos de José foram lá, e eles deram de cara com quem? Com José. José, é ele mesmo, José, grande José, homem de Deus. Então, meu querido e minha querida irmã, o que essa passagem nos ensina? Que os planos de Deus vai se cumprir, e nós estamos vivendo. Eu não queria falar e não quero falar sobre política, mas vamos dizer que os momentos que nós estamos vivendo atual, com crise, os piores dias como nunca vivemos, um momento de muita ditadura, de muita perversidade, crueldade, aonde a ideologia de gênero, aonde estão querendo apelar para a liberação ou a descriminalização do aborto, a liberação das drogas, e por aí vai, o povo passando necessidade, fome, porque quando o ímpio governa, o povo padece, sofre e geme. Então, meu irmão, nós temos, vamos dizer assim, um político, né? Um político, né? Não um político de estimação, porque a gente não idolatra ninguém, mas um político que eu creio que Deus está com ele, que é o Pablo Marçal, como prefeito da cidade de São Paulo. Eu sei que muita gente vai criticar, muita gente vai falar qualquer coisa, pois as pessoas preferem essa sujeira que está aí, no país que está em São Paulo. Mas as coisas podem mudar, amém? Agora só vai depender de nós. Claro, nós vamos escolher o nosso candidato, Marçal, Pablo Marçal, porque é um homem de coragem. Esse homem está sendo massacrado, estão linchando este homem como se fosse em praça pública. Ele é rico, ele não precisa disso, mas ele diz que quer que o povo saia da miséria, ele quer fazer como José do Egito. É verdade. Será que há algo mal nisso? Então o coração dele é bom, mas querem destruir a candidatura dele. Inclusive tem até um irmão que nós temos que orar, que é o nosso querido irmão Silas, que tem furiosamente, num gesto de muita fúria, se levantaram contra o nosso irmão. Mas o pastor Silas é uma bênção de Deus, é um homem de Deus, amém? Nós vamos orar, porque ele, como qualquer ser humano na face da terra, não importa se é presidente de uma igreja, seja lá o que for, o importante é que é ser humano. Não importa se é presbítero, se é pastor, se é presidente de igreja, se é bispo, mas é um ser humano que realmente está precisando das nossas orações. Existem 2 frutos do Espírito, que é o quê? Mansidão e domínio próprio. Então, nós vamos orar e Deus vai abençoar o pastor Silas Malafaia, porque se o Marçal perder por causa dessa perseguição implacável do Silas, dessa perseguição em forma de fúria, eu tenho certeza que vai ser triste para a cidade de São Paulo botar alguém que Deus não aprova, amém? A pergunta é: se ficar um da esquerda e um da direita, por ódio ou por raiva, será que esse homem de Deus vai botar no da esquerda, que apoia a ideologia de gênero e outras coisas mais, além das drogas? Então, meus irmãos, fica você também nessa observação. Nós temos que orar e entregar a Deus todos os nossos
as nossas atitudes, inclusive orar a Deus em relação ao Pablo Matar. Que Deus abençoe a todos, graça e paz.